quando o cidadão não é valorizado, nós vamos ter o que temos agora. Número elevado de jovens que só se mantêm no país porque não têm condições de emigrar. Não vou dizer todos. Okay. Mas se ficamos aqui ajudando o governo, teremos um país diferente nos próximos anos. Como é que eu vou querer ajudar um país se nem desde a base me ensinaram a valorizar o país? Eu só cuido daquilo que eu gosto. Eu só cuido daquilo que eu amo. Até dentro de casa, os pais, se não valorizarem os filhos, sabe qual é o primeiro pensamento do filho? Vou arrendar minha casa. Logo, é muito justo que o cidadão procure melhores condições de vida. Nós não temos segurança, Paulo. E o agravante fala-se muito da escravidão moderna, que ainda existe muito por conta dos estrangeiros que por aqui vêm, maioritariamente chineses, e dão-te emprego e ainda por cima abusam de si. Isso é uma coisa que tem acontecido, é verdade? Sabe o que acontece? Como o próprio governo não valoriza o cidadão nacional, o chinês ou o estrangeiro, quando te dá emprego, ele pensa que está te fazer favor para eles, e depois eles fizeram a tradução da nossa lei. Okay. Mas antes, ele queria tratar o assunto do nosso irmão angolano na lei dele, chinês. Isto é uma questão que, aos nossos olhos, nos perguntamos que tipo de país é esse. Estar bem, ele estar a fazer uma formação, claro, enquanto jovem podem se divertir, final de semana, tomar uma, mas sempre com moderação, e não ao nível de nós termos jovens que zero formação, zero educação, zero conhecimento, mas 100% de álcool. Okay. Este é um problema que, se o nosso governo tivesse realmente a intenção, se o nosso governo entendesse que quem faz um país são as pessoas e essas pessoas devem estar capacitadas, que o próprio governo gosta disso. Gosta de ver os jovens distraídos. Gosta de sentir que não vai ter jovens como eu que estou aqui a poder enfrentá-los, a falar quais são os verdadeiros problemas que a nossa sociedade enfrenta e quais são os verdadeiros culpados. Okay. Me diz uma coisa, por que é que você diz que o discurso do presidente foi sistematizado? Foi sistematizado porque, conforme eu disse, eu me colocaria no lugar de um camponês, me colocaria no lugar de alguém que nunca passou na escola. Acredito que não entenderia o discurso do presidente. Por quê? Porque é um discurso muito fechado, é um discurso muito estruturado, e um discurso que é para a nação é para todos os angolanos. Okay. E todo angolano, ao ouvir o presidente, deve saber da situação real do país. Não pode ser aquele público lá que estava na Assembleia, nem os estudantes ou os ilustres, não. É para todos os angolanos. Então, o gabinete de comunicação do presidente, quando está a preparar um discurso, deve ter em mente que vai falar para todos os angolanos. Continuem com esta dinâmica. Eu gostei muito do seu gesto, porque nós temos uma mídia muito preocupada com aqueles que já têm popularidade. E um país não faz-se só com isso. Há muita gente com mídia, mas com pouco conteúdo. Isso. Então, os fazedores, como é que é o vosso grupo? Os fazedores de conteúdos digitais. Os fazedores de conteúdos digitais também devem ser caça-talento. Isso. Porque isso que vai aparecer aqui, para muitos é novidade. Eu já andei aí, há pessoas por aí que conhecem a Odília de Carvalho. Exato. Então é necessário que também vão atrás. Há muitos jovens já com mentalidade muito diferente e precisam ser ouvidos. E é isso que nós temos feito, por acaso. Muito obrigada. Obrigado nós pela partilha. Yeah? Coba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Coba Car Centers, o melhor para si.
SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923 32 0582 943 97 9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. De ouvinte, papo reto. Ouvintes, boa tarde, audiência, boa tarde. Bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio. 15 horas e 1 minuto, terça-feira, 17 de outubro de 2023 é o ano. E estamos aqui para mais uma edição do seu programa Papo Reto. Desta feita decidimos conversar com uma académica, tá? E não tem grande destaque social, não é figura pública, mas nós valorizamos aqui cérebros, valorizamos pessoas que abram mente, pessoas que falem para a sociedade e pessoas que a gente possa aprender um bocadinho com aquilo que a mesma pessoa partilha. Mas contudo, eu vou falar consigo que está acompanhando através do YouTube, Facebook. Subscreva o nosso canal do YouTube para que esteja por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando para si. Faça o mesmo se está conosco pelo Facebook, para o mesmo efeito também, tá? Para não ficar no ouvido dizer, acompanhar a entrevista em primeira mão e na íntegra, se for possível, se for o caso, se for necessário. Naturalmente é necessário quando se tem então saldo de dados, principalmente. Empresário que pretende alavancar os seus níveis de venda, pretende vender, o espaço para a publicidade está em aberto. Estamos então aqui para afirmar uma parceria consigo. Entre em contato através do número que está em rodapé. Nós vamos aqui alavancar os seus níveis de venda, fazer o seu negócio chegar até o público-alvo e, consequentemente, vender, fazer dinheiro. Falando em publicidade, vamos fazer publicidade para faturar e já voltamos. Publicidade dos parceiros da Rádio 20, ali na Juba. E, portanto, é um produto de cabelo. Ele hidrata e dá brilho aos seus cabelos, contém ingredientes completamente naturais, proporcionando resultados incomparáveis. É indicado para toda a família, exceto crianças menores de 3 anos de idade, tá? E, portanto, você está a ver aí na imagem os modelos, os atores a lavarem os seus cabelos. Este produto cria um crescimento muito rápido para o seu cabelo, volume, fortalecimento, hidratação garantida. Você usando esse produto depois de uma semana já vai ter então aí o resultado, vai sentir o resultado depois de uma semana. Muito bom mesmo. É um produto então que dá essas vantagens para o cabelo da mulher e também para o cabelo do homem, a mesma coisa. A boa nova também é que trata da calvície. Se tem problema de calvície, o cabelo está a cair, queda de cabelo, tem um óleo aí que vai usar, em uma semana vai sentir logo o efeito deste produto. É muito forte, é recomendado. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Então, de volta aos estúdios da Rádio 20. E desta feita hoje propomos-nos conversar com Audília de Carvalho, académica. E vamos falar aqui sobre questões sociais. É jovem e naturalmente passa pelas mesmas vicissitudes que nós jovens passamos, e ela vai falar um pouco sobre ela vai dar aqui a sua opinião sobre a sociedade em certos pontos, inclusive sobre o discurso do presidente da República relacionado ao Estado da Nação. Mas muitas coisas vamos falar por aqui. Eu lhe tinha dito que são 10 minutos, na verdade são 20 a 30 minutos. Audília, boa tarde, bem-vinda à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui.
Boa tarde, Paulo, e respeitosas saudações aos internautas da Rádio 20. Muito bom, muito bom. Falas a rir, muito lindo, falas a rir. Obrigada. Né? É Obrigada. propositado ou é o teu jeito já? É o meu jeito. É o meu Isso. jeito. É a minha marca, sou autêntica. Autêntica, né? Muito bom. Odília, me diz uma coisa. Diz só rapidamente, quem é Odília? Bom, a Odília de Carvalho é acadêmica do 4º ano de Direito, residente no município de Cacoaco, propriamente no bairro Paraíso. Ok. E sou fazedora de opinião, tenho construído os meus pensamentos concernente aos problemas que nós vivemos dentro da nossa sociedade. Muito bom, bonito. E uma coisa que tem se verificado, há poucas mulheres que são fazedoras de opinião na nossa sociedade. Por quê? Você consegue me dizer por quê? Bom, esta é uma pergunta muito transversal. Uhum. Seria uma pergunta muito longa, ou teria uma resposta muito longa, porque começaríamos na base de como é que desde muito cedo a mulher foi instruída dentro da sociedade, de como é que a mulher foi mecanizada a nível da sociedade. Ok. Quais são as suas verdadeiras obrigações, como é que ela pode ser vista e como é que ela não pode ser vista. Desta feita, como consequência, nós temos muitas mulheres que ainda sentem que não é o lado delas ter que tratar sobre assuntos da sociedade, porque desde muito cedo essa tarefa parece que foi incutida ao homem. Ok. Né? Então, ainda por isso é que nós vamos ouvir dentro da nossa realidade, da nossa sociedade, a questão do empoderamento feminino. O empoderamento feminino é tentarmos abrir as mentes das outras mulheres, despertarmos as outras mulheres a perceberem de que o lugar da mulher não é só na cozinha. Ok. O lugar da mulher não é só cuidar de um homem. Então, à medida que nós vamos despertando as mulheres neste quesito, mais mulheres nós vamos ter a nível da nossa sociedade participando em diversas áreas da sociedade, assim como já temos visto mesmo. Muito bom. E tendo muitas mulheres emancipadas, participando em diversas áreas da sociedade, como você diz, muitas delas acabam por não estar envolvidas num relacionamento, solteiras. Muitas delas acabam por sem o marido, separam-se, ou o homem foge, ou ela mesmo manda o homem, dá um bico na bunda do homem. Ou seja, resumindo, muitas mulheres emancipadas acabam por não ter namorado, noivos ou marido. Bom, esta também é um outro problema, né? Nós temos tido má interpretação concernente ao empoderamento feminino, porque o homem, além de ser trabalhador, além de prestar serviço à sociedade, também é pai. Okay. Além de ter que ajudar a sociedade em diferentes atividades, também é marido, também é esposo. Então, a mulher não pode achar que pelo facto de atingir um certo nível, quer a questão social, quer a nível financeiro, deve ser motivo para achar que já não é necessário ter um marido ou pensar que não deve respeitar o marido, porque nós ainda também temos aquele tabu. Tudo é na base, Paulo. Se a mulher foi instruída de que o homem que deve sustentá-la, se a mulher consegue a sua própria sustentabilidade, logo ela pensa que não pensa de um marido. Okay. Então, é uma questão de termos que lavar as mentes da mulher concernente a esta questão. Porque nós temos um problema de base. E se nós não tentarmos resolver o problema a partir da base, nós aqui em cima vamos tratar de muitas questões, mas não vamos conseguir nada. Okay. A intenção é fazer, olha, nós entendemos, até porque esta questão do empoderamento feminino, de que a mulher também já pode trabalhar, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, porque se percebeu que muitos homens morreram depois da guerra, após a guerra. Então, havia a necessidade de fazer o enquadramento de que não poderiam só ser trabalhar, porque já se perdeu muitos homens. Então, as mulheres também poderão participar ativamente na sociedade, fazendo dinheiro. Até porque nós estamos num sistema capitalista. Okay. Apesar de que alguns países ainda continuam nesta situação, mas países como o nosso, que já abrangiram nessa questão de que a mulher também é capaz, a mulher também pode, então nós também poderíamos fazer entender de forma, começando na base sempre, qual é a intenção em termos que despertar a mente da mulher. Não estamos a dizer para a mulher que, olha,
tu podes conseguir um emprego, tu podes ter o teu próprio dinheiro e já não precisas de um homem. Ok. Tu podes ter teu emprego, tu podes ter teu dinheiro, já não precisas ser mãe. Ok. Não estamos a dizer isso. Nós estamos a dizer que assim como o homem trabalha e consegue ser esposo, a mulher também pode trabalhar e conseguir manter o seu lar. O seu lar. E não se esquecer do seu papel como mulher nem como mãe. Exatamente. Muito Certo. bom. A nossa conversa não é essa, né? Vamos falar. Isso foi só para aquecer um bocadinho. Na verdade, a nossa conversa é sobre a sua banda, né? Qual é a sua banda? Paraíso. Paraíso. Muito bom. Como é que tá a tua banda? O Paraíso. Bairro Paraíso, né? Paraíso é Certo. Cacoaco. Paraíso é Cacoaco. Como é que tá? Bom, atualmente o Paraíso está como muitos outros bairros. O grande problema do bairro Paraíso é o problema de alguns bairros também da nossa capital. Qual é o problema do bairro Paraíso? Sabe qual é o problema, Paulo? Normalmente, os bairros, quem deve chegar primeiro num bairro é o Estado. Porque o Estado sabe o que implementar num bairro. Ou seja, ao invés de chegar os munícipes, o O cidadão, povo, primeiro certo. chega o Estado. mas como se o cidadão precisa, se o Estado para chegar lá demora ainda, há de demorar, você precisa de residência, precisa viver. Claro. Esta é uma questão, esse é um problema do Estado. Por quê? Porque o que aconteceu é que o Estado perdeu o controle. Perdeu o controle, por isso é que foram surgindo bairros em que o povo chega primeiro e depois o Estado vem atrás. E muitos desses bairros o povo dá nome, bairro do Lindungo, da Fofoca, da Lixeira, Paraíso. Paraíso. Sim, eu acho que até o próprio executivo, depois ela assusta. Oh, tem mais um bairro aí? O nome, Sim. yeah. Só depois é que a administração vem. Então, como esses bairros não são criados, aquilo que são as condições mínimas para um cidadão, o que acontece? Índice de criminalidade, índice de gravidez precoce, índice de analfabetismo, índice de prostituição, índice de bebedeira. Odília, você quer me dizer que esses problemas que identificam-se nesses bairros é porque o cidadão chegou primeiro ao invés do Estado? No seu todo não. No seu todo não, mas poderíamos começar aí, se quisermos tratar do assunto. Ok. Se quisermos tratar do assunto, temos que começar por aí, alertando o Estado de que não pode permitir que primeiro o povo ocupa um determinado bairro, depois o Estado vem atrás. Ok. Isso não existe. Por que é que o Estado não aparece primeiro ao invés do povo? Porque a nossa sociedade ou o nosso executivo não tem políticas direcionadas ao cidadão. Ok. Fala no microfone, isso. Certo. Okay. O nosso governo não tem políticas viradas ao cidadão nacional. O nosso governo não tem políticas viradas à construção da sociedade. Mas um governo que não tem política virada à construção da sociedade, ao cidadão nacional, que governo é esse? Está a governar o quê? Se não governa a população? Bom, essa é uma pergunta que todos os angolanos deveriam fazer. Essa é uma pergunta que todos os angolanos deveriam fazer. Porque nós temos um governo, tem políticas viradas à manutenção do poder, tem políticas viradas à manipulação do povo, tem políticas viradas a continuar a valorizar um número reduzido de angolanos, mas não tem políticas abrangentes para todos os angolanos, para toda a sociedade. Porque o povo que está no Paraíso, o povo que está no Malueca, o povo que está no Calumana, o povo que está no Canfufo, o povo que está lá nas funduras do Quando Cubango é angolano. E as políticas do executivo devem ser abrangentes. O cidadão que está no Calumana deve sentir que tem um governo. Você é do Paraíso, naturalmente, e você se sente afastada, não inclusa nesta governação? Vocês no Paraíso, não vale vocês, né? Mas vamos dizer os moradores. A esta altura, eu acho que todo angolano já sente-se afastado, não? Ok. E lá no Paraíso, o que é que vocês têm e o que é que não têm? Bom, o que é que nós temos? Nós temos uma esquadra. Nós temos uma esquadra porque existem duas palavras que não existem no dicionário do nosso governo. Prevenção e manutenção. Quando o nosso governo está preocupado em construir mais, a prevenção seria construir centros
por exemplo, de formação para o jovem, construir escolas para o jovem, construir centros recreativos para o jovem, construir campo de futebol, construir salas de cinema, construir escola de dança, escola de música. Isto é preparar o jovem, isto é preparar o cidadão. E esta preparação começa desde a infância. O cidadão nacional deve começar a ser valorizado desde criança, ensinando ele a cantar o hino nacional. Aí vai entrar na questão da valorização da pátria, porque o cidadão nacional deve amar a pátria. O cidadão nacional não sabe cantar. Temos muitos angolanos aí que não sabem cantar o hino nacional. Mas isso não é novidade. Ah, é? Isso não é novidade. Mesmo em grandes eventos, nós temos acompanhado quando a entoação do hino nacional e sentimos que há uma luta. Há uma luta em cantar o hino nacional, Ok, Paulo. Ok. Então um cidadão que nem o hino nacional sabe entoar, acha que vai a Angola? Pois é. Deve começar da base. Mas não basta lhe ensinar a entoar o hino nacional. Ok. Primeiro é valorizá-lo. Depois é que vais ensinar a amar o país. Como a criança está na escola, deve lhe dar merenda. Depois vai entoar o hino nacional. Ok. Está lhe dar comida, está lhe ensinar a amar o país. Ok. Essa criança vai crescer com o espírito de que eu sou valorizado e devo fazer alguma coisa pelo país. Porque a relação entre um Estado e o cidadão é de reciprocidade. O Estado me dá, eu dou para o Estado. Aqui não é só alguém que quer receber e não quer dar. Não. É como aquela frase, não há nada para quem não deu nada. Para quem não deu nada. Pois Seu é. Estado não preocupa-se. Em primeira instância, valorizar o cidadão desde a base, desde a infância. Preocupação com a sua formação, preocupação com a sua instrução, preocupação com a sua alimentação. Não tem como a criança crescer com o espírito de amar o país. E o que acontece? Quando o cidadão não é valorizado, nós vamos ter o que temos agora. O que é que Um estamos agora? número elevado de jovens que só se mantêm no país porque não têm condições de emigrar. Ok. Nós não podemos fazer um país com as pessoas como se estivessem obrigadas. O jovem angolano não pensa em ficar no seu país? Tem uma vontade, uma necessidade enorme de ter que sair? Hoje há uma necessidade maior por parte dos jovens em querer emigrar. Nós só temos um bom número, não estou a dizer todos, mas se calhar, estamos... se ficarmos aqui ajudando o governo, teremos um país diferente nos próximos anos. Como é que eu vou querer ajudar um país se nem desde a base me ensinaram a valorizar o país? Eu só cuido daquilo que eu gosto. Eu só cuido daquilo que eu amo. Até dentro de casa, os pais, se não valorizarem os filhos, sabe qual é o primeiro pensamento do filho? Vou arrendar minha casa. Vou sair da casa dos meus pais, que não me respeitam como filho. É assim que acontece com o cidadão nacional. O cidadão nacional não sente-se valorizado. Logo, é muito justo que o cidadão procure melhores condições de vida. Nós não temos segurança, Paulo. E o agravante fala-se muito da escravidão moderna, que ainda existe muito por conta dos estrangeiros que por aqui vêm, maioritariamente chineses, e dão-te emprego e ainda por cima abusam de si. Isso é uma coisa que tem acontecido, é verdade? Sabe o que acontece? Como o próprio governo não valoriza o cidadão nacional, o chinês ou o estrangeiro, quando te dá emprego, ele pensa que está te fazer favor. Dentro do teu próprio território. Os muitos estrangeiros que têm organizações aqui, empresas, ele acha que pelo facto de estar a empregar um angolano, está a lhe ajudar, está a lhe fazer um favor. Eu vou te contar um cenário, Paulo. Nós fomos tratar a questão do nosso constituinte. E chegamos na empresa, o chinês logo se apercebeu que nós éramos da questão jurídica, e o chinês começou a ofender o nosso constituinte. Nós perguntamos para ele o que é que ele estava a dizer, ele disse: está a me ofender. Chegamos no gabinete,
o chinês que nos atendeu queria tratar a questão do nosso constituinte com a lei chinesa. Oh, Eu lhe disse, fala não. sério. Isso é Mas ele sério. está num território que respeita as suas. Ele deve se enquadrar de acordo à nossa lei. Sim, porque nós dizíamos coisas para ele. E ele dizia assim, não, na China não é assim. Eu disse, não, aqui não é China, aqui é Angola. Em algum momento você chegando a pensar, acreditar que ele pensa que aqui em Angola não tem lei? Que ele pensa que aqui não tem lei. Não, tanto é que depois nós tivemos que mandar a nossa lei para eles, e depois eles fizeram a tradução da nossa lei. Ok. Mas antes, ele queria tratar o assunto do nosso irmão angolano na lei dele, chinês. Oh, Isto é uma questão que, aos nossos olhos, nos perguntamos que tipo de país é esse. ok. Paulo, não se faz um Estado sem o povo. Pois é. Na definição moderna, define-se que o Estado é composto por território, povo e o poder político. Uhum. E o poder político é feito por pessoas. Uhum. O povo é feito por pessoas. Muito bom. Agora, e essa questão do consumo exagerado de álcool e consumo exagerado de álcool por parte dos jovens e poucos motivos, poucas razões de distração, por exemplo, quando me refiro a distração, estou a falar de passatempo, tem uma expressão, pronto, me passa a expressão, mas eu quero dizer motivo para o jovem, a expressão seria ideal, mas me passa mesmo, me fugiu, mas pronto. Resumindo, os jovens hoje estão a consumir mais álcool do que propriamente distraírem-se em coisas que os possam alavancar ou trazer algum benefício intelectual para os mesmos. Isso acontece muito no teu bairro? Certo, acontece. E muitas das vezes é tudo com base naquilo que são a falta de políticas viradas ao cidadão. Ok. Um cidadão, quando não é instruído, Paulo, o cidadão acha e sente que pode fazer o que bem quiser da sua vida. E muitas das vezes, mas nesta questão do uso excessivo do consumo do álcool, Paulo, eu não acuso única e exclusivamente o governo. Aqui quer o próprio cidadão e o governo, ambos têm outra parte. Porque se nós conseguimos perceber que o governo tem tido dificuldades concernente à sua execução enquanto governo, tem tido dificuldade de governação, se nós somos lúcidos até o ponto de perceber que alguma coisa não vai bem no país, então o próprio cidadão deve ter a consciência também de perceber que ele não deve permitir ser distraído. Ok. Porque é o futuro dele quem está em jogo. Ok. Mas só que há uma questão aqui, é que o jovem é imediatista. Ele também não vê, por exemplo, ele pode chegar, se calhar alguns jovens chegam a pensar da seguinte forma: a oportunidade de consumir álcool sem pagar é essa. Mas a oportunidade de ter um emprego, não sei se vem quando. Então consuma álcool agora que a oportunidade já é essa, o emprego, vamos ver lá se encontra no futuro próximo. Claro. Na verdade, são questões não só viradas para o meu bairro, é uma questão a nível nacional. Vocês lá têm biblioteca? Não temos. Daí é que eu chegaria na questão de nós não termos políticas viradas, por exemplo, na construção da personalidade do próprio jovem. Ok. Nós não temos atração em coisas que podem beneficiar os jovens. O governo não cria nem políticas, nem razões que atraem. O jovem tem que sentir que ele precisa estar bem para participar no país. Ok. E estar bem não é passar a vida bêbado. Estar bem, ele estar a fazer uma formação, claro, enquanto jovem podem se divertir, final de semana, tomar uma, mas sempre com moderação. E não ao nível de nós termos jovens que zero formação,
zero educação, zero conhecimento, mas 100% de álcool. Ok. Este é um problema que, se o nosso governo tivesse realmente a intenção, se o nosso governo entendesse que quem faz um país são as pessoas e essas pessoas devem estar capacitadas, se o governo não tivesse única e exclusivamente a intenção de querer se manter no poder para os seus interesses pessoais, se eles quisessem competir a nível mundial como os outros países, o próprio governo criaria mecanismos e políticas de inibir isso. Porque o governo consegue. Quando o governo quer, o governo consegue. Ok. Tivemos aí nessa fase, não vou apanhar a vacina, apanhamos todos. Porque o governo queria. Então, eu sinto que o próprio governo gosta disso. Gosta de ver os jovens distraídos. Gosta de sentir que não vai ter jovens como eu que estou aqui a poder enfrentá-los, a falar quais são os verdadeiros problemas que a nossa sociedade enfrenta e quais são os verdadeiros culpados. Ok. Porque existe um culpado ou existem culpados de todas as situações que nós vivemos. Mas maratonas têm tido muitas. Frequentemente. É difícil nós vermos uma organização por parte do governo a tratar, por exemplo, assuntos relacionados a eventos educacionais. Ok. Também não estou aqui a dizer que isso deve ser só por parte do Estado. Aqui levanto também a questão da comunidade civil, porque Angola é um território feito por todos os angolanos. E todos nós temos a obrigação de participar nela. Nós precisamos criar eventos, o nível de pensamento do jovem. Mas, Odília, uma coisa. Por exemplo, se for aberta uma biblioteca lá no bairro Paraíso, e um bocadinho mais, lá uns 200, 300 metros ou 500 metros, um bar onde o fino está por aí, 125 kwanzas. Você acha mesmo que os jovens lá no bairro Paraíso vão à biblioteca? Essa é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Vão preferir estar no bar ou na biblioteca? As pessoas vão lá ler mesmo na biblioteca? Sabe qual é a questão, Paulo? Em todos os bairros existem dois grupos. Do mesmo jeito que existem jovens no bairro muito ligados ao álcool, existem no bairro jovens ligados à academia. Isso. Inclusive, se quiser, eu posso trazer um menino aqui. Nós temos um menino no bairro que escreveu um livro. Ok. E o livro está aí a ser espalhado. Essa comunidade acadêmica vai frequentar a biblioteca. Pois é. Porque a nossa maior preocupação, Paulo, a nossa maior preocupação já não é quem já caiu neste problema. Porque tirar alguém que já caiu em criminalidade, em álcool, não é um trabalho fácil. Tanto é que o próprio governo prefere construir esquadra. Pois é. A nossa intenção é fazermos com que não caiam mais pessoas neste caminho. Isso. Porque depois fica equilibrado. Os que estão a crescer, eu tenho irmãos que estão a crescer. Pois é. Eles têm que ficar assim, equilibrados. Tem um grupo, vemos sempre em confusões, maratonas, porém, temos um grupo que vai à academia, que vai à biblioteca, que vai fazer teatro, que vai fazer aula de música. E o menino, à medida que vai crescendo, vai escolher um caminho. A intenção é nós criarmos um grupo nas comunidades, porque viver em sociedade é como viver dentro de uma casa. Os pais começam a dar exemplo nos filhos, os irmãos mais velhos começam a dar exemplo nos menores. Exatamente. E dentro de uma sociedade a regressa. Os mais velhos, que já estão crescidos, têm a responsabilidade de instruir os mais novos. Ok, muito bom. A preocupação é com a geração vindoura, né? Certo, certo. Me diz algo. Tivemos ontem o discurso do presidente da República sobre o Estado da Nação. O que é que tu tens a dizer quanto a isso? O que é que você achou? O que é que te pareceu? A tua opinião? Bom, nós continuamos a ter um discurso do presidente muito sistematizado. Continuamos a ter um discurso do presidente muito arcaico. E continuamos a ter um presidente que parece ter um público-alvo específico. Não te identificaste
Eu até me identifiquei enquanto acadêmica, mas eu pensei no pescador, pensei no agricultor, pensei... Daí até eu levanto aquela questão de que nós, enquanto angolanos, deveríamos lutar para ter uma língua nacional que nos uniria, né? Ok. Teríamos para todos. Ok. Me diz uma coisa, por que é que você diz que o discurso do presidente foi sistematizado? Foi sistematizado porque, conforme eu disse, eu me colocaria no lugar de um camponês, me colocaria no lugar de alguém que nunca passou na escola. Acredito que não entenderia o discurso do presidente. Por quê? Porque é um discurso muito fechado, é um discurso muito estruturado, e um discurso que é para a nação é para todos os angolanos. Ok. E todo angolano, ao ouvir o presidente, deve saber da situação real do país. Não pode ser aquele público lá que estava na Assembleia, nem os estudantes ou os ilustres, não. É para todos os angolanos. Então, o gabinete de comunicação do presidente, quando está a preparar um discurso, deve ter em mente que vai falar para todos os angolanos. E todo angolano deve entender o que é que o presidente está a falar. O presidente da República, quando fala do PIB, lá o camponês tem que sentir como é que o PIB reflete na vida dele. Porque se ele não entender, ele sente-se excluído. Ok. E um discurso daquele do presidente, não terminei, por ser muito longo, eu ainda acredito que isso pode ser estratégia do próprio gabinete de comunicação do presidente, porque os discursos muito longos, a pessoa acaba desistindo. Ok. E se acaba desistindo, nunca se sabe de concreto como é que terminou, e depois vamos ouvindo um pouco dali, um pouco dali. Então, também tem o sentido que os discursos do presidente são cópias. São cópias. Sim, é o mesmo discurso de 2017, muda uma coisa ou outra. Mas os verdadeiros problemas atuais da nossa sociedade, da nossa realidade, o presidente não tocou. Por exemplo? Por exemplo, da questão em que nós vivemos do aumento do preço. Se tocou não é com profundeza, conforme o próprio angolano devia sentir. Porque o angolano deve sentir que a situação vai se resolver. Porque nós não queremos só ouvir... Porque desviou um bocadinho naturalmente essa parte do aumento dos preços, mas preferiu falar sobre a produção nacional. Acreditamos que se na produção nacional não teremos pouca inflação, porque vamos depender menos do dólar, vamos depender menos da importação. Certo. E a produção nacional naturalmente vai levar-nos a pouca inflação. Mas nós não entendemos de agricultura, Paulo. Entendemos? Nós? E o Paulo, desculpa ter que lhe fazer... Esteja à vontade, eu estou aqui para responder, não tem problema. O Paulo acha que um problema conjuntural atual, tudo bem que existem resoluções a longo prazo, mas a fome que está a se viver agora. Sim, é que nós precisamos já nós agora. Precisávamos ouvir. Pois é. E ele tinha que parar aí e pedir desculpa para essa situação. Porque eles são nossos gestores. Eles são gestores dos nossos bens. Então tem que parar aí. O presidente também tem que ser humano, Paulo. O presidente tem que sentir na pele aquilo que os outros sentem. Pois é. Audília de Carvalho, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Obrigada. Muito gosto em ter-te aqui. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar mais alguma informação? Não, de momento não. Não. Muito bom. Audília, obrigado mesmo pelo contributo que deixou aqui para nós. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência do outro lado. Audília, de voltar várias vezes também. Obrigada. Ouvintes. E continuem com esta dinâmica. Eu gostei muito do seu gesto, porque nós temos uma mídia muito preocupada com aqueles que já têm popularidade. E um país não faz-se só com isso. Há muita gente com mídia, mas com pouco conteúdo. Isso. Então, os fazedores, como é que é o vosso grupo? Os fazedores de conteúdos digitais. Os fazedores de conteúdos digitais também devem ser caça-talento. Isso. Porque isso que vai aparecer aqui
para muitos é novidade. Eu já andei aí, há pessoas por aí que conhecem a Odília de Carvalho. Exato. Então é necessário que também vão atrás. Há muitos jovens já com mentalidade muito diferente e precisam ser ouvidos. E é isso que nós temos feito, por acaso. Muito obrigada. Obrigado nós pela partilha. Yeah? Entendi. Obrigado pela vossa presença e audiência na rádio. Obrigada. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, lá de Bravo no áudio, Pinóquio Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.